Olá, bom dia! Tudo bem com os amados? Este é um dia muito especial, Dia das Mães, um domingo onde nós vamos estar celebrando a vida desses seres humanos diferenciados, maravilhosos, encantadores. Por isso eu quero trazer uma reflexão para você aqui hoje, para tocar o seu coração. Na verdade, quem toca é o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero refletir com vocês sem fantasiar, sem idealizar, sem divinizar, sem usar uma linguagem piegas sobre essa figura especial que é a mãe na formação do caráter e na construção do sujeito. É maravilhoso poder falar sobre isso. E o tema que eu escolhi foi: você daria sua vida por amor? Você daria sua vida por amor? Eu me baseei num texto de João 15, 13, que diz, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua própria vida em favor de amigos. Eu descobri, irmãos, nessa caminhada de vida, ouvindo tantas mulheres que são mães, de que Deus lançou sobre ela, deu a cada uma delas uma porção desse amor que está em Cristo Jesus. Desse mesmo amor que Jesus, com o qual Jesus se doou para a humanidade. Há algo de muito especial e profundo e divino no amor das mães para os seus filhos. E eu quero refletir um pouquinho em cima de alguns relatos de cartas de alunas que eu tive ao longo da história, que eu fui colhendo textos, e uma certa ocasião, numa época do Dia das Mães, eu fiz uma pergunta para as alunas da EJA, adolescentes e já pessoas adultas, já mães, algumas mães e até avós. Eu fiz a pergunta para elas: o que é o amor de mãe? Pedi que elas escrevessem para mim. Eu vou ler para vocês alguns trechos daquilo que elas escreveram para mim, né? E aí eu vou dizer para vocês características deste amor, que é o amor de mãe, e o quanto isso tem de divino, de dom de Deus para a vida dessas mulheres, né? Uma delas disse assim: eu queria entender ou medir o tamanho do amor com o qual minha mãe me amou, em condições tão difíceis e com a ausência do meu pai. Ela não conseguia medir o tamanho do amor da sua mãe por ela em condições difíceis, por exemplo, na ausência do pai que havia saído de casa. Mas ela termina o texto assim: hoje eu entendo. Hoje eu amo meu filho nas mesmas condições. Isso mostra a primeira característica do amor de mãe, que é um amor que não se mede, é imensurável. Quando pensamos que vai acabar, ele renasce mais forte, mais tolerante, mais vibrante, para cuidar daquele a quem Deus deu a ela para cuidar. Essa é a primeira marca do amor materno. Uma segunda aluna escreveu: nenhuma mãe, minha mãe era durona, professor. Nunca disse que me amava. Ela foi criada assim. Mas eu sabia que ela era puro amor pelo que fazia por mim e pelos meus irmãos. Ela fala da natureza da mãe, difícil, e que tinha dificuldade de verbalizar o amor dela por eles. Então ela diz assim: eu descobri que o amor de mãe é aquele amor que não se diz, mas se vive, se pratica. Muitas pessoas falam que amam, mas não vivem, não expressam esse amor. E ela diz, ela não conseguia falar para a gente isso. Ela brigava muito, gritava muito com a gente. Mas eu sabia que era tudo amor, puro amor, pelo que ela fazia por nós. Então esse é o amor de mãe. É o amor que faz, não apenas fala, mas ele é exercido na sua plenitude. Outro relato emocionante de uma aluna é de uma menina que escreveu, onde ela fala sobre o amor incondicional, né, que tem as mães. Ela diz assim: tem um filho que me causa muita dor, porque era um garoto envolvido com muita coisa errada, né? Adolescente. Mas quanto mais dói em mim, mais eu o amo.
Olha que coisa tremenda isso, irmãos. Tenho um filho que me causa muita dor, mas quanto mais dói, mais eu o amo. Isso fala da incondicionalidade do amor materno, né? Ama sem estabelecer condição. Todo filho, todo e qualquer filho, principalmente aqueles que muitas vezes dão mais trabalho, são objeto do seu imenso amor. É impressionante isso. Uma outra característica do amor é o que uma outra aluna citou. Ela diz assim: minha mãe é doida, professor. Uma adolescente, uma menina adolescente. Quando meu irmão foi morto, ela partiu para cima dos trafica. Ninguém segurava ela. Mas eles não fizeram nada com ela, pois sabiam que essas mães sofrem com força. Sabia que a minha mãe sofria ou sofre com força. Ou seja, ele fala aqui de um amor consequencial, né? Ou seja, um amor que vai às últimas consequências para salvar um filho. Isso não é um amor qualquer. Ninguém pode ter um amor como esse, senão dado por Deus, delegado por Deus às irmãs. E por fim, uma outra citação de uma aluna diz assim: professor, quando meu filho adoeceu, eu fiz apenas uma oração: Senhor, leva eu, deixa ele. Era mesmo o que eu queria, professor. Nenhuma mãe se conforma com a morte do filho. Professor, ele era filho do meu coração e não do meu ventre. Preste atenção nisso, irmãos. Por adoção, essa criança foi amada como um filho do ventre. Quantas mães adotivas desenvolvem esse mesmo amor com mais profundidade, às vezes até mais profundo do que o seu próprio filho biológico? Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de mãe é sacrificial. Elas são capazes de entregar a própria vida em favor de um filho em situação de perigo. Por isso eu quero trazer nesta reflexão a verdade e a riqueza desse amor que essas mulheres maravilhosas têm. Ou seja, o amor sacrificial, o amor consequencial, o amor que não se mede, o amor incondicional e o amor que não se diz, mas se pratica. Não apenas se diz, mas se pratica. Isso é ser mãe. Isso é amor. Portanto, neste dia das mães, eu quero parabenizar todas as mães da igreja, parabenizar a minha mãe, parabenizar minhas alunas que são mães, amigos, professores, a todos. Feliz Dia das Mães. E que o Senhor possa cuidar de vocês como vocês têm necessidade de cuidar dos seus filhos. Na madrugada, nas filas dos hospitais, nas ruas, nas escolas, nas reuniões de pais, elas estão sempre presentes. Deus é assim, está sempre presente. Posso até dizer que o amor de Deus é como o amor de mãe. Que Deus possa abençoá-las, que Deus possa guardá-las, curá-las, restaurá-las e que vocês estejam firmadas na rocha que é Jesus. Este sim, ninguém tem maior amor do que este. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele se entregou por nós. E o que me consta é que quem faz isso e quem tem essa mesma graça nesse mundo que nós vivemos, chama-se mãe. Um grande beijo, queridas. Fique com Deus e um grande abraço nos seus corações. Amém.